Muito bem-vindos mais uma live 4.5 na área. Vamos que vamos esperar a nossa grande amiga Diane Almeida e com uma grande entrevistada hoje de garbo e elegância, como a gente diz. Vamos lá, chamar a grande Giane. Vamos lá, mano. Entra aí. Hoje o assunto é bom, hein? Vamos que vamos. Olá, boa noite. Beleza? Fala aí, parceiro, como que você tá? Tudo bem? Dia. Então tá Meio bom. preguiçoso, dominguinho, né? Friozinho, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, hoje nós temos uma grande entrevistada, né? Como você disse, né, Rê? Tem Futuro histórias, brilhante tem pela frente, assim, hein? e um aprendizado aí pra gente também, né, Rê? Exato. Essa menina, ela tem um futuro grande pela frente, hein? Nossa Senhora. Tem bastante. Antes, vamos dar os recadinhos pro pessoal. Manda bala Galera, aí. já temos aí a data do próximo evento do concurso Garoto e Garota Academia, que será dia 28 de outubro, tá? Então, o pessoal aí vai se preparando. Logo, logo, vou estar colocando aí como que vai ser as inscrições. Será no mesmo local, que foi aqui em Americana, tá? Como eu tive muito pedido do pessoal aqui de Americana para fazermos de novo, então, vamos trazer o pessoal, tá bom? Rê, vamos trazer a menina? Vambora. Hoje o assunto é bom. Vamos chamar que ela já tá aí já. Vamos ver no Já. celular como que vai estar, hein, Gi? Vamos ver. Expectativa. Aí Ah, Pessoal, conheço. tudo bem? tudo bem? Beleza? Seja bem-vinda, Cassiane. Obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite aí. E bora bater papo. Vambora. Não, eu tô Manda olhando a aí, sua Gi. prateleira lá atrás, cheias de troféus. Olha ali, gente, que coisa linda. Só tem mais dois Você vai aqui contar pra gente. para ver, ó. Ó, Tem dois aqui, olha, quatro. é, que Show. legal. Parabéns, viu? Obrigada. Tem as Vamos lá, medalhas cá. também que estão pro outro lado ali. Eu imagino, já começou, né? Isso que 2020 que você Meu começou. primeiro campeonato foi em 2021. Ah, tá. Caramba. Não, mas aí você vai contar. Vamos deixar aí, você vai contar toda a história. Bom, eu já vou fazer a pergunta direta, já vou fazer várias perguntas, aí você já responde já tudo de uma vez. Cassiane, o que te trouxe para o mundo do fisiculturismo, né? O porquê que você entrou, né, para o mundo do fisiculturismo? E a gente gostaria de conhecer quem é a Cassiane, falar um pouquinho de você. Bom, para quem não me conhece, aí eu sou a Cassiane Goldberg, eu tenho 29 anos de idade, tá? Vou fazer 29 agora em agosto. Eu tenho diabetes tipo 1 desde 2014 e trabalho com influência digital mesmo, com criação de conteúdo para as redes sociais, né? Quando eu comecei nas redes sociais a crescer um pouco mais, eu falava bastante sobre cabelos curtos femininos, porque era uma coisa que era um assunto que quase não tinha na internet sobre. Ainda não tem, ainda é um pouco defasado esse conteúdo, mas começou a aumentar um pouco logo depois que eu comecei a criar conteúdo sobre isso. Se vocês estiverem escutando um miado, é meu gato. Ele gosta de participar dos assuntos às vezes. Enfim, É ao vivo, relaxa. eu comecei a praticar musculação depois do diagnóstico de diabetes, porque conforme a gente recebe um diagnóstico crônico, a gente começa a buscar quais são os melhores pilares, né, para melhorar o seu tratamento. E um dos principais pilares do tratamento do diabetes é praticar atividade física, ter uma boa alimentação, né, obviamente fazer as suas medicações tudo certinho. E aí eu percebi que musculação ajudava muito, né? Não só de imediato, mas também a longo prazo. E aí, é, eu comecei a praticar musculação e eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. E eu gostava muito de aprender as coisas por mim mesma, né? E eu não tinha, na época, muita condição de contratar um personal. E aí eu fui tentar buscar vídeos na internet de como fazer os exercícios sem me machucar sozinha.
né? E acabei entrando no canal, né, na criação de conteúdo desses atletas de fisiculturismo que criavam conteúdo ensinando as pessoas, né, a fazer os exercícios. Na época, eu só tinha contato com o fisiculturismo feminino das categorias wellness, né? Da Women's Physique, da Women's Bodybuilding. Eu falava, pra mim não tem nem condição de eu chegar um dia a ficar daquele tamanho, né? Vai demorar muitos e muitos anos se eu conseguir chegar na metade daquilo de forma natural. E aí deixei meio que de lado, né? Na época pra competir. E aí, conforme eu fui entrando mais nesse meio, eu fui conhecendo as outras categorias. E aí entrei em contato com a categoria biquíni. Quando eu, em 2020, no finalzinho de 2020, entrei em contato com uma amiga minha que competia, eu perguntei para ela se teria possibilidade de competir natural. Que era sempre, a minha meta sempre foi competir natural, sem utilizar nenhum tipo de ergogênio. Para quem não sabe, né, o natural não é só não usar anabolizante, tá? A gente não usa nada, nada que seja de termogênico manipulado, essas coisas assim, a gente praticamente não usa nada, é só no natural mesmo, cafeína, creatina, whey e o básico. E aí ela falou, se você quiser, dá. E essa mensagem ficou na minha cabeça para sempre. Tudo que você quiser, dá para você fazer. É só você querer muito e tentar. E aí a gente iniciou os projetos, né? Com essa amiga minha, ela virou minha coach. E a gente iniciou os trabalhos para competir em 2021. Foi no finalzinho de 2020. E aí eu comecei a me preparar para esse campeonato que ia acontecer no começo de 2021. Esse campeonato acabou sendo adiado uma vez que na época estava tendo a pandemia e tudo mais. Então ele, ao invés de acontecer em abril, ele aconteceu em julho ou junho, alguma coisa assim. E aí eram 2 campeonatos no mesmo final de semana. No primeiro dia ia ser o estreantes dessa federação da NABA e no segundo dia ia ser o Paulistão. Eu não estava nada segura pro Paulistão. Eu falei, gente, eu vou competir num campeonato estadual. Não vai dar bom, né? Mas pro estreantes eu até que tava, vamos tentar, né? No estreantes eu acabei pegando o top 3 de 6 meninas e no Paulistão eu levei. Acabei ganhando na minha categoria de altura. E aí foi aí que eu comecei a entender que eu gostava muito de fisiculturismo, né? Nessa época não existia federações naturais, não existia federações antidoping, mas eu continuei mesmo assim a competir nas federações abertas, né? Que podia entrar qualquer pessoa. E aí, em 2022, foi quando aconteceu o primeiro campeonato de fisiculturismo natural no Brasil, que foi dessa federação que eu participo agora. Agora já está com planos de vir outras federações para o Brasil de fisiculturismo antidoping, mas essa atualmente é a única que existe. E eu fiquei super feliz, né? Quando anunciaram o campeonato natural, eu falei, nossa, gente, agora vai ser de igual para igual, né? Vai ser muito bom competir com pessoas que também não utilizam nada e vou poder botar meu físico à prova. E nessa federação tinha outras categorias diferentes, né? Para fisiculturismo. Tinha uma categoria que eu decidi testar nesse primeiro campeonato, que foi a Sport Model, e também subi na biquíni. Acabei pegando o top 3 na categoria biquíni e fui campeã overall do primeiro campeonato de fisiculturismo natural do Brasil na categoria Sport Model. E continuo sendo a campeã, ainda invicta, porque nesse último campeonato que eu participei agora, eu subi de novo nessas categorias e acabei levando o top 1 em todas. Então eu fiquei muito feliz. E, no final do ano passado eu também subi em uma federação que eu gosto muito, assim, é de muito carinho minha, que é a SPFF, que é a federação que trata muito bem atleta amador. Ela é uma federação aberta, não é antidoping, mas nessa federação eu me consagrei num dos maiores campeonatos que aconteceu da federação, que é o The Future Champion, como campeã da categoria iniciantes de biquíni e como top 3 da categoria sênior. Então eu fiquei bem feliz. Caramba. Ô, Cassi, conta para nós aí qual que é a sua dificuldade que você tem, ou se muda alguma coisa você sendo diabética, tipo 1, na sua dieta pré-campeonato e pós-campeonato. O que você faz de diferente nisso? Bom, é o que eu falo para todo mundo que me pergunta se eu tenho alguma restrição por ser diabética. E eu falo que eu tenho muito mais restrição por ser atleta do que por ser diabética.
Então, assim, eu tenho um estilo de terapia que é a terapia de contagem de macronutrientes, né? Então, essa terapia do diabetes tipo 1, ela trabalha a nosso favor para a gente imitar a função de um pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes. Só para contextualizar a galera, quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina. A gente tem uma condição de saúde autoimune que a gente perdeu a capacidade total de produzir insulina. Então, a gente tem que insulinizar. E quanto mais próximo a gente conseguir imitar a função do pâncreas de uma pessoa sem diabetes, menos restrição a gente vai ter na nossa vida. E eu já estou há quase 10 anos com diabetes tipo 1 e já estou há quase 10 anos nesse estilo de terapia que é a terapia de contagem de macronutrientes. Então, eu imito muito bem as funções de um pâncreas. Claro que não é perfeito, não vai ser perfeito nunca, porque a gente está exercendo um papel muito difícil, mas eu chego mais próximo que tem da perfeição. E fazendo isso, eu não tenho nenhum tipo de restrição. A minha restrição é mais por ser atleta. Então, o meu estilo de alimentação acaba sendo um pouquinho diferente dos demais atletas, porque eu sou ovo-lacto vegetariana, mas é muito parecido com o de todo mundo. Eu tenho um aporte proteico necessário lá, eu tenho os meus cálculos tudo bonitinho, e eu sigo uma dieta bem padronizada durante as preparações para os campeonatos. Pós-campeonato, a gente tem aquele período mais relax, né? Que a gente pode comer um pouco mais, a gente pode, especialmente logo na semana seguinte do campeonato, a gente tira mesmo o pé do freio, porque é um negócio que tem que recuperar, o corpo precisa recuperar, porque a gente fica bem debilitado, assim, para subir no palco. Mas depois é livre e porque eu consigo imitar bem a função do meu pâncreas, eu ainda consigo dar uma chutada no balde bem para longe, igual pessoas que não têm diabetes com relação à alimentação pós-campeonato. Sim. Fala um pouquinho para o pessoal entender sobre você ser ovo-lacto vegetariana. Qual que é a diferença? O que, que você faz? Porque tem muita gente que está aqui na live, que a gente sabe, que não conhece muito sobre isso. Então, é legal a gente falar um pouquinho para o pessoal entender o que, que é. Bom, existem alguns tipos de alimentação, né? Tem a pessoa que é onívora, tem a pessoa que é vegana e tem a pessoa que é ovo-lacto vegetariana e a pessoa que é vegetariana estrita. A vegana, ela não consome absolutamente nada de origem animal, inclusive na vida dela, na questão de vestimenta, na questão de... É o mais político, né? Vamos dizer assim, o vegano. O vegetariano estrito, ele só tirou os itens de origem animal da alimentação. No meu caso, eu sou ovo-lacto vegetariana. Então, o que eu tirei? Eu tirei todas as carnes, tudo que respira e tem olho eu não como. E eu como, por exemplo, ovo e derivados do leite. Então, isso da minha alimentação ainda não saiu. O que acontece? Eu acabo não consumindo tanto desses alimentos derivados do leite e os ovos, porque não entra na minha alimentação de atleta. Eu acabo dando preferência para outros alimentos mais, vamos dizer assim, com macros mais puros. Que aí eu opto muito pela proteína texturizada de soja, que é uma ótima opção de fonte de proteína e não vejo nenhum empecilho para me alimentar de proteína texturizada de soja e é meio que a base da minha alimentação. E aí, quando é para entrar algum suplemento, entra whey, pode entrar proteína isolada de soja, né, em pó, e às vezes pode acontecer, dependendo do período, entrar um pouquinho de clara de ovo ou um ovo inteiro e tudo mais. Mas a minha alimentação é basicamente isso. A minha fonte de proteína não vem de carne, vem só de produtos vegetais ou, no caso, o ovo e o leite que vem de origem animal, mas não é carne. Sim. Legal. Você tem alguma dificuldade, assim, particular nessas dietas aí sua, ô, Cássio? Tipo assim, meu, tá, isso daqui é osso de fazer, ó, aquilo é difícil por conta da diabetes. Sei lá, alguma dificuldade que você tenha?
Na verdade, a minha dificuldade é mais quando a gente está em pré-contest mesmo, né? Que é a preparação para o campeonato, que a dieta vai ficar bem mais restrita, vai ficar muito controladinha as porções, você não tem margem de erro. É aquilo e pronto. Você não vai poder É. colocar 10 gramas a mais, 5 gramas a mais de alguma coisa. Você tem que comer aquilo. E aí é uma dificuldade, assim, que acho que todo atleta acaba passando por isso, porque você fica muito Sim. focado em, tipo, não posso errar, não posso errar, não posso comer nem 5 gramas a mais, não interessa do que. Então, essa coisa mais pela pressão psicológica mesmo da alimentação. Mas eu não presenciei até o momento nenhum tipo de dificuldade por ser diabética, nem por ser vegetariana no esporte. E Legal. nos treinos, Cássio, você sente mais assim, eu não sei, por você também, né? Você usa a insulina, né? Para o pessoal que não sabe, ela tem um aparelhinho que ele controla a insulina, né? Que você toma. Olha lá, gente. Ali, ó. É a bomba de insulina. Essa, Sim. a bomba de insulina, ela é programada pelo meu médico para fazer a minha insulina basal. Então, de forma automática, ela faz só a insulina basal. O resto, tudo eu controlo manualmente, tá? Então, eu que lanço a quantidade de carboidrato que eu vou comer, eu que lanço a contagem de macronutrientes, dependendo se eu não estou com acesso ao meu controle, eu que tenho que lançar a dose de insulina para minha alimentação. Então, assim, ele faz uma parte do trabalho automático, mas a outra parte, a maior parte, na verdade, sou eu que controlo. Agora, em relação aos treinos, qual que era a sua pergunta? Então, em relação aos treinos, quando você está na dieta, você com a insulina que você controla, a diferença, você põe mais, você põe menos ou não? Você mantém aquela quantidade? Olha, isso é uma coisa que até pegou bastante no meu primeiro campeonato de naturais, que eu faço terapia, né? E eu tava conversando com a minha psicóloga, é porque agora a pressão de competir com atletas naturais é muito maior, porque a gente está de igual para igual. E aí ela falou, Cássia, eu queria te dizer aqui bem claro que você não tá de igual para igual, mesmo que seja para naturais, porque você tem diabetes. E vai ser mais complicado para você, porque é mesmo. A gente com diabetes, a gente vai lidar com muitas mais etapas para um processo de preparação do que uma pessoa que não tem. Porque a gente tem que controlar tudo bonitinho. A sensibilidade à insulina, ela muda muito, especialmente no período de preparação. Então, pode cair muito a resistência à insulina e a gente pode viver, tipo, hipoglicemias umas 10 por dia no mínimo. Então, assim, o período de preparação, ele é bem conturbado se você não souber entender o que seu corpo está te falando antes dele te dar o feedback ali, né? Então, você tem que buscar os sinais antes de acontecer efetivamente as hipoglicemias. Então, tipo, eu tenho que ficar muito mais atenta do que uma pessoa sem diabetes por conta das hipoglicemias. E dependendo da fase, por exemplo, eu fiz uma periodização nesse meu último campeonato, que eu tive muito treino de força. Treino de força é anaeróbico. E ele pode, imediato, subir um pouco a sua glicemia. Porque vai liberando glicogênio, vai pegando o glicogênio do fígado, do músculo, e transformando em glicose e mandando tudo para corrente. Se você não tiver insulina ativa ali naquele momento, sua glicemia vai disparar. Então, tipo, não é só a comida que afeta a glicemia para subir. As pessoas têm essa coisa na cabeça de achar que, não, mas é só não comer doce, que pronto, a glicemia fica de boa. Não, tipo, às vezes você tá em jejum absoluto, porque o seu corpo tá liberando glucagon, tá liberando, tá pegando glicogênio muscular e tal, tá fazendo subir essa glicemia. Então, eu tinha que captar essa informação antes. Hoje é treino de força, então eu tenho que aumentar um pouquinho a minha insulina ali naquele momento, porque eu sei que vai acabar aumentando a glicemia no sangue, né? A glicose no sangue. Então tem que ficar de olho nisso. Então, assim, a variabilidade glicêmica é uma coisa que as pessoas precisam ficar muito atentas quando elas vão com diabetes praticar exercício físico. Mas é o que eu falei, um dos pilares do tratamento do diabetes é você se informar, é você aprender sobre a condição. E a gente praticamente
tinha um cursinho, tem um cursinho de endocrinologia para fazer. Para ser formado em diabetes, você precisa ter um cursinho de endocrinologia para você entender quase tanto quanto o seu médico, para poder lidar bem com o tratamento. Mas você É porque entender. cada um tem uma reação. Por mais que seja, por exemplo, você tem o diabetes tipo 1 e o Renato também, às vezes tem coisa que para um funciona e outro funciona. É como qualquer remédio, né? Existem remédios que vai dar aquele resultado legal para uma pessoa e para outra não. E aí você tem que se estudar, se conhecer, fazer todo o trabalho para ver o que faz bem para você e o que não faz, né? Com certeza. Com certeza. Cássio, pode falar, pode falar. Eu já falei. Tá. Ô, Cássio, não sei se você falou no começo, mas eu acho que já falou, mas qual a sua categoria que você está agora atualmente e qual a categoria que você almeja chegar ainda? Então, nos meus campeonatos, até o momento, eu tinha competido somente na biquíni, até surgir a Federação Natural, né? Na Federação Natural, eu acabei subindo na categoria Sport Model, que tem também em federações abertas, né, de fisiculturismo tradicional. Porém, para essas federações eu não estou dentro do padrão, porque eu ainda sou muito, muito magrinha para essa federação. Mas para o natural eu me encaixo muito bem dentro da Sport Model. Só que aí, no meu último campeonato, eu decidi fazer um teste aí. Sempre me falaram que eu tinha uma boa estrutura para a categoria figure, porque eu tenho um quadril mais estreito, ombros mais largos, e, tipo, a estrutura é ótima, se eu colocar mais massa muscular ia dar super certo para figure. E aí, nesse meu último campeonato da INBA, eu decidi dar uma chance para tentar subir na figure para ver se, me olhando nas fotos, se eu realmente me encaixava ou era só coisa que o pessoal falava sem muito conhecimento, né? E aí eu testei, subi na categoria biquíni, na figure, na Sport Model e também eu com o meu namorado, a gente subiu na dupla mista. Em todas as categorias eu acabei levando top 1 e eu percebi olhando para as fotos que a figure tem que ser a minha meta. Porque eu encaixei muito bem na categoria, assim, tipo, nas poses foi a que encaixou melhor pro meu tipo de estrutura física. Então, como todo mundo fala, e a gente continua batendo nessa tecla, não é o atleta que escolhe a categoria, é A a categoria. categoria que escolhe o atleta. Então, apesar de sim, eu me dar muito bem na categoria biquíni, não é a minha categoria ideal, porque eu ainda tenho membros superiores muito desenvolvidos para uma categoria biquíni. Então, assim, eu acho que eu tenho que trabalhar mais no futuro para subir na figure, que eu acho que vai ser a categoria que mais vai se encaixar E no você é alta pra futuro. caramba, né, meu? Tem 1,80 m. Como salto da competição, porque eu fui 90. Caramba, eu vi lá no concurso, ela passou, eu tive que olhar lá pro lustre. Caramba, ela passou e na frente do palco pra mim voltar. Caraca, mano, ela é alta demais. Chama muita atenção por causa disso, né? Então tem que bem, porque senão. E a Eu lembro que figure para você vai ficar muito bonita mesmo, viu? Porque é uma. A linha é muito bonita, né? Apesar da gente ter aqui no Brasil poucas pessoas, mesmo nas outras federações, é uma das categorias que eu achava muito mais bonita, pela Uhum. a elegância, né? Do fisiculturismo é uma das que eu acho mais bonita, porque eu sempre gostei muito de treinar membro superior, né? Então, tipo, Sim, na biquíni eu tinha que segurar um pouco a mão. Os meus treinadores que passaram por mim, assim, eles sempre brigavam muito, porque eu treinava muito pesado o membro superior e acabava ficando meio grande, assim, tipo, em comparação com as meninas, assim, eu sempre tive membro superior muito desenvolvido. E aí, tipo, falavam, toma cuidado, senão você vai sair do frame da categoria e tal. Mas agora com o natural, tipo, eu posso tentar e vamos que vamos, entendeu? E é isso que eu vou tentar fazer. legal. de- E, da- da- Fala aí, Gi, fala aí. e essa categoria você pretende entrar o ano que vem ou esse ano ainda? Já entrei nesse último Não, você campeonato de entrou, classificados, mas eu assim, para a entrei. E próxima. aí eu tô com planos de subir mais alguma vez ainda esse ano, porque esse ano eu já estou, né? Já estava classificada, na verdade, desde o ano passado para o Olímpia Natural, que vai acontecer em Las Vegas. Show. Ah, Então, legal. eu tô
eu tô classificada esse ano para subir no Olímpia Natural, só que pela biquíni e pela Sport Model. Então, assim, a minha decisão é, eu vou me preparar como se eu fosse subir somente na figure, porque a categoria Sport Model ainda encaixa muito bem, conversa muito bem com o físico da figure, porque tem abdômen maior, né, mais definido, tem membros superiores grandes e tal. Aí o que eu vou ver? Se no dia ou próximo do campeonato, se eu não passei do ponto da biquíni, para ver se eu consigo encaixar, pelo menos se eu tipo ficar mais relaxada, não contrair as musculaturas dos membros superiores, se eu consigo subir na biquíni também. Só que assim, a figure natural, as pessoas precisam entender que assim, ela é muito diferente da figure das categorias abertas do fisiculturismo. Então, a figure natural, ela é quase como se fosse uma biquíni hormonizada, porque ela é menor, né? Ela não vai ser tão grande. Então, assim, no hormonizado eu vou conseguir continuar subindo na biquíni de boa. Agora, no natural, que eu vou precisar ver se eu não vou passar do ponto. Mas eu vou, nesse ano, eu tenho certeza que vou subir no final do ano, em novembro, em Las Vegas, no Olímpia Natural. Mas talvez vai ter mais um campeonato aqui no Brasil, que é o Brasileirão em outubro, da INBA, do natural. Legal, legal. Ô Cassi, fala pra nós aqui, a galera, que algumas pessoas podem não saber, tá falando muito de categoria de biquíni, figure. Qual que é a grande diferença das duas categorias? Fala pra nós aí, para o A pessoal que não sabe. principal diferença é nível de condicionamento, porque o condicionamento do palco de uma figure, ela precisa estar com fibra aparecendo, fibra muscular. Então, ela tem que secar muito mais do que uma biquíni. Ela tem que estar mais, como a gente chama de... Mais marcada? Isso, ela tem que estar mais marcada e mais... Ai, tem um Definida, outro nome que a gente definida, fala. Isso, também, mas definida. mais hard, vamos dizer assim. O físico da biquíni, ele é mais hard. As proporções são muito parecidas, porque a biquíni também tem aquele formato do ombro mais largo e o quadril um pouquinho mais estreito. Só É que o a Y, biquíni né? imita um pouco mais uma ampulheta do que a figure. A Sim, figure, ela é mais um Y, assim, né? Mas Uhum. sim, aí, em questão de pose, dá para você ainda pá, porque a figure ela tem aquele Y, porque ela expande a dorsal no palco. Uma biquíni ela não expande a dorsal, ela faz aquele negócio mais soft, assim, mais feminina, mais menininha. E a principal diferença é volume muscular nos membros superiores e inferiores. Então, tipo, a figure ela tem quadríceps muito desenvolvidos, coisa que a biquíni não pode ter. A figure, ela tem um glúteo muito fibrado também, que é uma coisa que na biquíni não tem necessidade nenhuma, você só tem que estar com a gota marcando, não precisa estar com nada de fibra muscular aparecendo. E a biquíni, ela tem essa questão da ampulheta, né? Tem a proporção um pouquinho mais harmônica do que a figure. E na Sport Model já é, tipo, uma categoria mais livre. Então, quanto mais musculatura e mais harmonioso for o seu físico, melhor, porque vai de acordo com como você se apresenta no palco. O que eles buscam é uma pessoa que saiba desfilar. Então, foi mais por isso que eu coloquei em prática aí no concurso Garota e Garota, porque eu queria testar o meu desfile para subir no meu próximo campeonato, que seria em Poços de Caldas. E aí, o que eu recebi de feedback dos árbitros foi que o meu desfile estava muito bom. Então, tipo, para mim era isso que eu queria ouvir, se meu desfile estava bom para poder subir no campeonato de fisiculturismo. E Obrigado. aí, então, a Sport Model é desfile e apresentar um pouco de musculatura. Já nas outras é musculatura total. É tipo músculo, músculo, assim, músculo. legal. E há quanto tempo, você falou que foi em 2019 ou 18 que você descobriu o diabetes? Não, 2014. 14. E quais foram os sintomas que fizeram você ir, que você percebeu que aí veio o diagnóstico do diabetes? Quando foi muito rápido, assim, meu diagnóstico, eu tive muita sorte, sabe? Diferente das pessoas que eu conheci com diabetes tipo 1 ao longo da minha vida, eu tive muita sorte de ter sido diagnosticada
rápido, assim. Eu não cheguei a entrar em cetoacidose, né, em coma diabético, que as pessoas conhecem como coma diabético. Eu simplesmente tinha voltado de uma viagem, eu tive um probleminha de saúde, tipo de infecção urinária ali, que acabou subindo para o rim. Depois dessa infecção ser tratada, eu comecei a perder peso muito, 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 muito rápido. O que acontece normalmente nas pessoas que recebem o diagnóstico assim do diabetes tipo 1? É alguma reação que ativou muito o sistema imunológico dessa pessoa, e aí esse sistema imunológico começa a produzir esse anticorpo que acaba atacando a célula beta. Então, acredita-se que, no meu caso, foi depois dessa infecção urinária que ativou muito o meu sistema imunológico a produzir anticorpos para tratar essa infecção, que acabou sobrecarregando e criando esses anticorpos que acabaram detonando minhas células beta ali. Aí, o que aconteceu? Logo depois dessa infecção, eu perdi, tipo, mais de 10 quilos em menos de um mês, sem ter feito dieta, sem fazer nada. Eu bebia cerca de uns 8, 10 litros de água por dia, porque eu não parava de sentir sede. E eu já estava entrando em parafuso, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí um dia eu fui na casa da minha mãe, a minha mãe ela teve um problema na vesícula, que ela teve que operar o pâncreas dela, ela perdeu uma parte do pâncreas e ela controlava a glicose no sangue. E ela falou, filha, você está com um comportamento muito esquisito. Quando eu fico assim, bebendo água desesperada desse jeito, é porque minha glicemia tá alta. Você já mediu a sua? E eu fiquei assim, medir a glicemia, tipo, pra quê, né? Aí na hora eu falei, não, tá bom, vamos medir. Eu tinha acabado de almoçar. A minha glicemia tava 580. Aí eu comprei Misericórdia. boa. E aí a gente foi, né, no hospital, óbvio, falamos com a endocrinologista, ela falou, nossa, você é um dos casos raríssimos de descobrir diabetes desse jeito. Tipo, tá na cara que o senhor é tipo 1, porque eu não apresentava, né, sobrepeso, eu não tinha uma idade avançada, eu tinha hábitos de vida mais normais ali, né, não tinha nada que poderia ser um tipo de diabetes tipo 2. E pelo que eu estava relatando ali, pelos meus sintomas, era muito parecido com o tipo 1. E aí ela falou assim, olha, daqui você já vai entrar na insulina, mas eu vou pedir um exame de anticorpo só pra gente ter certeza. Mas assim, olhando pra você, tá claro que você vai usar a insulina agora, você tem diabetes tipo 1, tá? E aí eu comprei a insulina, já comecei a usar, mas assim que saiu o exame, 2 dias depois, já tinha dado o diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas foi muito rápido, assim. A maioria das pessoas não tem essa sorte que eu tive de descobrir numa medição de glicemia que tá com esse problema. Provavelmente a pessoa ainda ia ficar mais algumas semanas bebendo água desesperado e perdendo peso desesperado e acabar entrando em cetoacidose, o que é um dos maiores riscos, assim, né, para diagnóstico de diabetes. Mas o meu foi bem tranquilo, vamos dizer assim. Entre aspas, né? E você vê de uma doença, né? Uma coisa que deu uma infecção, porque Então, você não tinha nada para poder ter o diabetes. Então, é legal que coloquem isso para o pessoal ver que não é só comer errado, essas coisas que pode acontecer de ter o diabetes através de uma doença, alguma coisa que ocorra com a pessoa, né? é que, na verdade, assim, existem dois tipos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, ele é o mais comum que tem. Inclusive, 90% dos casos de diabetes no mundo são tipo 2. Que é uma doença mais metabólica, que a gente chama, né? Que é uma doença que envolve sobrepeso, envolve hábitos de vida, envolve, enfim, às vezes até um estresse crônico que a pessoa tem e desenvolve resistência à insulina. Mas essas pessoas, o que difere elas é que a maioria dos diabéticos tipo 2 produzem insulina. Às vezes produzem pouca insulina e precisam insulinizar para poder viver com qualidade de vida, ou às vezes eles produzem a quantidade adequada, só que eles têm uma resistência muito alta à insulina. O tipo 1, ele não tem insulina. E é uma doença genética autoimune. Então, assim, eu já teria diabetes em algum momento. Só que o que acelerou esse processo foi justamente essa infecção, que é o que acontece com algumas das pessoas com um diagnóstico muito rápido, muito repentino. Porque a pessoa tem uma infecção e logo em seguida ela é diagnosticada, por causa do sistema imunológico ter trabalhado extra ali e acabou produzindo essa quantidade exacerbada de anticorpo. Mas em algum momento eu ia ter diabetes. Não foi necessariamente
é, a- essa infecção que causou o diabetes. Foi realmente o meu corpo que já tinha o gene para produzir esse anticorpo e acabou produzindo mais e muito rápido por conta dessa questão, né? Da infecção. Legal. A Gi caiu aqui, ó. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo aqui. Ô, vai deixando pra gente aí, ô Cássio, um recado. Qual que é o conselho que você dá para quem descobriu diabetes, agora quem já tem, os melhores hábitos que a pessoa pode ter para cuidar, né, da diabetes em si, né? Aí, enquanto isso, eu vou vendo se eu puxo a Giane aqui. Tá. Vai mandando aí. Basicamente, a principal coisa que você precisa fazer é buscar informação. Porque buscando informação, você vai ter como descobrir o que vai funcionar melhor para você. Buscando Tá. uma informação não só do seu médico, não só sentar lá e escutar o seu médico falar, mas se informar de verdade, sabe? E aprender sobre a sua condição de saúde. Eu acho que, assim, o que mais mata as pessoas com diabetes, o que mais causa a questão das complicações do diabetes, não é necessariamente a pessoa ser negligente com o tratamento, não é necessariamente ela não querer se tratar, basicamente ela não tem informação. Então, assim, primeiro ponto é buscar informação. Agora, se você tá aqui, quer essa informação de mão beijada, eu já vou dar. Assim, alimentação equilibrada, evitar você chafurdar ali nos alimentos ultraprocessados e tudo mais. Só ter uma alimentação mais limpa, não precisa cortar o carboidrato, não precisa ter uma vida infeliz comendo pouco. Você precisa ter uma alimentação boa para você e que te dê os nutrientes necessários para o seu corpo funcionar direito. Sim. Segunda coisa que é essencial é praticar atividade física, porque a atividade física ela interfere diretamente com a sua sensibilidade à insulina. Então, seja tipo 1 ou tipo 2, você precisa praticar atividade física para melhorar o seu controle e para facilitar o seu controle. E precisa ser parte da sua rotina. Então, da mesma forma que você, tipo 1, tá aplicando insulina todo dia, precisa fazer uma atividadezinha todo dia. Porque vai te ajudar muito. Sério, tipo, é inegável o quanto que a atividade física interfere. E por último, obviamente, buscar o tratamento, o acompanhamento médico, que vai facilitar muito a sua vida. Se você buscar uma equipe multidisciplinar, que a gente diz, né, que seria o essencial, o padrão ouro para uma pessoa com diabetes, seria o endócrino, o nutricionista e o psicólogo, porque são coisas que andam juntos. A nossa mente também, o nosso psicológico interfere muito no controle do diabetes. E não que exista diabetes emocional, mas ele atrapalha bastante o nosso emocional, mexe bastante com a nossa glicemia, com a nossa sensibilidade e resistência à insulina. Então a gente precisa estar com esses fatores alinhados. E eu acredito que o endocrinologista todo mundo saiba que é essencial para cuidar da gente, para ele poder fazer os exames ali para descobrir o que pode também estar interferindo na nossa sensibilidade à insulina, e o nutricionista para poder ajudar nos outros passos que eu falei, né? Que é a questão da alimentação equilibrada. Então, assim, o básico é isso. E já é muita Legal. coisa, mas é o básico. Você é louco, já falou demais. A Gi tá mandando solicitação, Gi. Eu tô aceitando aqui, só que ela não tá conseguindo entrar, eu acho. Qualquer coisa escreve para nós aí, Gi, no comentário o que tá acontecendo, que a gente vai. Enquanto a Cássia vai falando aqui, eu vou falando, você vou tentando puxar você para dentro aqui, que eu não tô conseguindo. Você manda a solicitação, aí eu aceito, aí ela tá escrevendo a solicitação. Não sei o que tá acontecendo. Ô, Gás, a insulina, ela é um tipo de hormônio, né? É um hormônio. E muitos atletas bodybuilders, assim, para muitos que não sabem, acabam usando insulina na preparação como um recurso ali ergogênico, né? Para aumento de massa muscular, né? Você tem algum tipo de preconceito quanto a isso, né? No meio, assim, pessoal, toma insulina, tá apelando, já ouviu algum tipo de preconceito quanto a isso ou não? Olha, assim, vamos falar primeiro da parte pessoal aqui com relação Certo. ao que eu vejo das pessoas que utilizam. Eu acho que a pessoa está brincando com fogo. Porque a insulina, Exatamente. gente, é um hormônio muito perigoso. Eu que tenho diabetes e que preciso dela para viver, se eu aplicar 3 unidades a mais de insulina, eu posso desmaiar de hipoglicemia.
Eu posso entrar em coma por hipoglicemia, eu posso morrer se eu aplicar insulina a mais do que eu deveria. Então, assim, insulina é muito perigoso. É muito perigoso. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem usa insulina para esses fins, não use. Porque realmente, assim, você tá brincando com fogo, você tá brincando com uma coisa que pode te matar. Agora, quando eu falo, as pessoas perguntam para mim com relação a eu utilizar a insulina e competir, basicamente eu vou dar uma aula para ela de como que funciona. O que eu faço com a insulina é basicamente imitar o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes. Então, assim, o que eu faço com a insulina? Eu uso o suficiente que seria o equivalente se eu não tivesse diabetes. Eu não uso a mais. Eu não posso usar a mais, que é o que eu falei. Qualquer coisa que eu usar a mais me mata. Então, assim, eu tenho que imitar a função pancreática. Então, assim, mesmo que eu esteja usando insulina exógena, que é um hormônio que o pessoal entende como anabólico, eu estou usando uma quantidade que meu corpo produziria se eu não tivesse diabetes, tá? Esse é o primeiro ponto. E com relação ao antidoping, quando eu participo de federação antidoping, que é a ENBA, o que eu tenho que fazer é apresentar um laudo médico com todos os usos da insulina e que todas as medicações e coisas que eu utilizo para o meu tratamento, para a federação, para não ser chamada para o antidoping ou para realmente eles entenderem o que pode dar alterado no meu exame por conta do tratamento que eu faço. Então, assim, até o momento, eu apresentei o laudo em todos os campeonatos que eu fui e beleza, tipo, tava tudo certo. Agora, se você utiliza qualquer outro tipo de medicação que tá lá na lista de substâncias proibidas da UADA, que a insulina ela entra como uma substância proibida, você precisa apresentar esse laudo do porquê que você está utilizando. No meu caso é muito fácil, porque se eu fizer assim, no campeonato, se eu chegar lá e tirar minha bomba de insulina e ficar sem ela o campeonato inteiro, eu desmaio no final do campeonato por coma diabético. É básico. Tipo, eu tenho que comprovar que eu preciso da insulina para viver. Agora, algumas outras substâncias podem ser um pouquinho mais difíceis da pessoa comprovar ali na hora do que ela precisa. Mas é basicamente isso. Tipo, eu não tenho preconceito, não sou preconceito com relação a isso. Algumas pessoas erroneamente acreditam que eu utilizo insulina para fins anabólicos e por isso que eu desenvolvi tanto e por isso que eu consigo competir em federações com pessoas hormonizadas, né, com atletas hormonizados, mas é o que eu falei, eu só estou imitando o que meu pâncreas faria naturalmente. Eu não tenho como usar mais porque não tem como mesmo. Legal. Agora uma pergunta que eu sempre faço, assim, para uma das, né, que eu sempre faço, sou o lado mais polêmico aqui. A Jane mandou mensagem, falou que não está conseguindo entrar, infelizmente. Mas vamos seguindo. Eu estou tentando puxar aqui você, Gi. Tá dando que eu mando o convite. Não sei se você enxerga o convite aí que eu tô te mandando. E quando você manda, eu te aceito. Mas eu não sei se tá saindo a live dela lá. Não sei, qualquer coisa tenta reiniciar o celular, Gi. Desliga e liga, né? Vamos ver se dá pra, né, acabar de entrar pra finalizar pelo menos, né? Putz, é ao vivo, não tem jeito. Me largou sozinho hoje, a parceira. Eu sempre faço algumas perguntas, né? E essa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Nos campeonatos, assim, o que você vê de maior dificuldade? Que o pessoal não sabe, né? Que às vezes ela colocou aqui, não chega solicitação. Tem alguma coisa que você faz? Que geralmente tem alguns atletas que estão lá embaixo do campeonato no palco, às vezes eles estão muito magrinhos, não aí faz aquelas estratégias de comida antes de subir no palco para ver se enche um pouquinho e tal. Você tem alguma dificuldade quanto a isso? Tem que estar medindo direto também sua glicemia até nessas horas também ou não? Então, que eu faço para me ajudar nesse momento é que eu sempre compito, não é só por questão de estética, que tem alguns amigos diabéticos meus que acham que é questão de estética. Eu sempre subi com aquela bolinha branca que fica atrás do meu braço, que é o sensor de glicemia aqui.
Eu vi no concurso. É muito por estética. Apesar de eu gostar muito das fotos de palco com ele aparecendo, eu uso para me ajudar mesmo a fazer a medição, porque aquele sensor, ele vai medindo, ele é um sensor de monitoramento contínuo da minha glicemia. Então, ele fica a cada 15 minutinhos fazendo uma medição ali e mostrando para mim como é que está o meu gráfico, se está subindo, se está descendo, como é que a minha glicemia está se comportando. Esse sensor me ajuda muito em fase de finalização, especialmente porque muito cardio, muita coisa que pode fazer com que a minha glicemia ou despenque ou suba muito rápido. Então, tudo isso precisa ficar de olho. Então, eu uso o sensor de glicose para me ajudar nesse aspecto. E com relação à finalização, né, ao carb up, eu não costumava fazer, tá? Até o meu, acho que terceiro campeonato eu não fiz carb up, porque eu ficava com medo, não só da questão de como a glicemia ia se comportar, mas pela questão de retenção. Que a insulina, a partir do momento que você começa a colocar muita insulina para dentro, você começa a ficar um pouco mais retido. Então, tipo, eu tinha muito medo disso. Só que aí, no meu último campeonato da SPFF, antes desse de agora, eu testei comer um pouco mais de carboidrato. Deu um pouco certo. E aí eu testei de novo dessa vez e deu mais certo ainda. Então agora a gente está readequando, porque, querendo ou não, O meu não está entrando, eu não sei o porquê, vou ter que ver depois. Aí eu entrei pelo do Você antes, a Cássia estava falando, aí o seu ficou girando. Sim. Aí você sumiu. Eu falei, logo ela volta. Aí você não voltava. Aí pela Jane já foi. E a solicitação tá lá, fica chegando solicitação direto para mim, a Cássia não vê, né? Aí eu aceito. Entrar, não vem. Não, Entrar, não vem. se eu mando, dá assim, solicitação não enviada. Não sei por quê. Caramba. Depois eu vou ver. Bom, que vamos. É ao vivo. É ao vivo. Se não tiver isso, não tem graça. Manda aí, Cássia. Bom, então, dessa vez a gente testou e a gente testou um carb up um pouco diferente. Assim, cada finalização é única e eu que estou no comecinho ainda da carreira no esporte, é lógico que eu ainda não testei de tudo, eu não sei como meu físico vai reagir às coisas, mas a gente testou uma coisa diferente que ia dar pouco volume alimentar, mas ao mesmo tempo ia encher o meu corpo de carboidrato, que foi carb up com maltodextrina. Legal. E foi assim, Legal. deu muito certo. Então, nos próximos, a gente já sabe que dá para usar e dá para testar e dá para dar muito bom com relação a carb up. E assim, óbvio, não conseguiria fazer carb up se eu não soubesse quanta insulina eu preciso para poder usar para o carboidrato. Então, assim, todo mundo que quer competir e que quer fazer isso tendo diabetes precisa desse conhecimento prévio antes para poder lidar bem com isso, porque não adianta nada você chegar no dia da finalização, lá no dia do palco, vai fazer o seu carb up e desmaia em cima do palco, porque a glicemia tá lá em 500, 600, então assim, não vai dar certo, né? Então assim, precisa de muito conhecimento e se conhecer muito bem o seu tratamento e a sua terapia para poder entender e aplicar essas estratégias. Legal. É engraçado, né? Que a gente vai testando, né? Independente de ser diabético ou não, mas toda dieta a gente precisa ter, como se diz, o nosso laboratório somos nós mesmos, né? Testar, fazer e ver o que funciona. E é legal que a gente traz uma pessoa que tem o diabetes do tipo 1, explicando o que também dá para fazer, desde que tenha o conhecimento e que comece a procurar também, né? Conhecer o seu próprio corpo, o que pode, o que não pode. Uhum, com certeza. Mas Legal. é assim, eu sei que eu sumi um pouco, mas continuei vendo aqui, né? Mas, cara, muito legal, parabéns, sabe? É assim, eu achei muito. A hora que eu vi como que era, né? Que eu fui pesquisar sobre você, que me passaram, né? Que você tinha diabetes. Falei assim, por que não trazer a cá para falar um pouquinho dela, né? Porque isso daí incentiva várias pessoas que também devem ter o mesmo problema que você, mesmo que seja do tipo 2. Porque o 1 a gente sabe que é o pior, né? Como você falou. Você não tem. Você tem o órgão, mas não funciona. A verdade é essa. Ele não produz insulina, ele funciona só para outras coisas. Mas não produz o que a gente precisa, né?
mas ele ainda presta. Mas para insulina, Chegou para na insulina, insulina já fala, não, não quero, não adianta, não vou fazer. Mas é legal, viu? Parabéns, parabéns pela sua vitória. Sabe, foi um prazerzão você ter vindo aqui no concurso. Sabe, assim, chamou muita atenção. Aliás, você é uma menina muito bonita, parabéns mesmo. Sabe, eu recebi muitos elogios de você depois que terminou o concurso. Aliás, até os nossos árbitros também. E aí é aquela coisa, né? Faltou um pouquinho de volume ali, que você estava se preparando, logicamente, para competir, né? Então, aí depois você me passou isso e eu fico feliz pelas suas vitórias. E eu vou falar para você, você tem assim, vai trazer muitos campeonatos ainda, viu? Ainda mais que você é determinada. Isso é o mais importante. Obrigada. Em minha defesa, eu subi nesse campeonato mais porque eu queria que o Andy subisse de novo. Ah, Porque o Andy foi campeão em 2019, só que ele achou, eu acho que na cabeça dele, ele achou que ele ainda estava do mesmo tamanho que ele era em 2019, que ele estava sim. enorme. Nunca, Então, a hora que eu vi nunca. ele, eu falei, cara, ele tá, assim, a linha dele é maravilhosa, entendeu? Olha, ele tá de parabéns. É um cara, assim, que tá completo. Mas a hora que eu vi, cara, tá muito grande, porque foram 3 anos. E é que ele também E, é fisiculturista natural, ele pensou, não ter crescido tanto assim a ponto de sair Cê é do doido. padrão do concurso, né? Aí ele chegou lá e a gente viu, eu tava pequena, porque eu tava muito magra, né? Muito definida, e ele tava grande demais. A gente veio pro lugar errado. Assim, Na hora que eu entrei, na hora que eu entrei assim no auditório, tava meio fechado ainda pro público. Eu entrei, né? Aí eu vi ela sentada com, acho que eu tava conversando, não sei se era com ele. Pra mim era desse tamanho, né? Na hora que eu vi no palco, desse tamanho, eu falei, caraca, Mas daí eu bem alta mesmo. vocês, né? Tipo, eu tinha ido pro concurso mais para pegar o feedback se a minha presença de palco tava boa. Sim. Eu ia aplicar Não, muito boa. desfile na Sport Model depois. não, E mas aí, você tá completo. Questão de Parabéns. estilo. É, porque assim, ali, é como eu falei, a menina, ela não pode ser grande também, né? Mas aquela é a paniquete de antigamente, vamos colocar assim para o pessoal entender. Era mais lisona, mais trabalhadona, mais glúteos avantajado, perna, não precisa ser muito grande também. Deixa eu deixar claro, porque senão depois o pessoal vem enorme para o concurso. E os meninos é modelo, é aquele modelo definido, ele não é tão grande e também não é pequeno, só que para um campeonato ele está pequeno. Então ele está no meio termo, ele está ali, não dá para um e não dá para outro, entendeu? Porque o modelo também, dependendo do modelo, se ele for muito pequeno, beleza, mas o meio termo às vezes também não entra para o outro lado. Então eu peguei esse meio termo, entendeu? O Jonathan chegou perto daquilo que eu queria, e aí os outros estavam muito bem. Aliás, assim, tenho que parabenizar todos eles, mas estava grande demais. Eu falei, gente, não é isso. Mas, enfim, foi legal, porque o Adorei. pessoal viu, entendeu o que, que era o concurso. E a hora que você tiver em off, você pode vir, que daí dá. me falaram depois do backstage, se você engordar um pouquinho, você consegue. Eu tinha que emagrecer ainda do campeonato para o concurso, né? Do concurso para o campeonato. Mas deu certo. Pelo menos o feedback que eu queria, eu consegui. Legal. Cá, obrigada por tudo. Olha, você é uma pessoa muito simpática, uma lição, assim, hoje nós tivemos uma aula aqui de diabetes, muita coisa eu não sabia, porque como a gente não tem esse convívio, tá? Então a gente não conhece muito, tem uma base, não conhece muito, conhecimento profundo do que você falou, mas foi muito legal, parabéns, viu?
Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Foi muito bom poder falar um pouco mais sobre diabetes, que é um assunto que eu adoro. Quem quiser aí, se estiver precisando de informações sobre diabetes, pode me chamar no privado, que eu estou super aberta para a gente bater um papo. E precisar de dicas também, tudo mais, estamos aí. Beleza. E o seu próximo Galera, campeonato, quando vai ser? fala aí, Gi, fala. Não, eu só ia falar pra galera que aproveitar. Quem quiser seguir também nosso canal no YouTube, chama canal Live 4.5. A live da Cassi vai estar salva lá também no YouTube, no nosso canal. Vai estar também no canal da Giane também, né, Gi? Sim. Giane Almeida, né? E também, e todas as outras lives que nós já fizemos, acho que quase 2 anos já de live 4.5, caramba, tá todos os outros atletas, tá tudo lá. Sim. Desde a primeira. Tudo no canal Live 4.5, no YouTube, tá bom? Escreveu, é canal Live 4.5. Live 4.5. Só Live 4.5, vocês não conseguem. Às vezes o pessoal não estava conseguindo, mas põe, ó, é canal Live 4. Live 4.5. Tá? Aí já vai estar dela, do pessoal que a gente já fez, e é muito legal, tem muita informação lá também. Lá tem muito atleta de ponta lá, hein? A Cássia é mais uma aí, tá lá. Você tinha perguntado qual é o meu próximo campeonato? Sim. Então, com certeza eu vou subir em novembro desse ano no Natural Olímpia, que vai acontecer lá em Las Vegas, que eu fui classificada, né? E talvez, se eu conseguir me preparar a tempo, em outubro eu subo de novo para a categoria Figure, para testar o meu físico de novo na categoria Figure. Um pouco mais de eu vou colocar agora até outubro. Então vamos ver se eu consigo para poder colocar meu físico à prova antes de subir no Olímpia, porque no Olímpia eu também vou testar a Figure. Então vão ser 3 categorias no Olímpia também. Legal, legal. Então já deixamos aqui. Boa sorte para você, tá? E conforme for lá, manda para a gente os resultados, para a gente passar para o pessoal também. E quem quiser seguir seu Instagram, tá? O pessoal tá aqui. A gente vai colocar, Cassiane... Cassi Gold. Então, o pessoal que quiser seguir, gente, ela vai estar se preparando. Vamos aqui. Vamos na mentalização te ajudando. E eu tenho certeza que você vai buscar esse troféu também, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Diane. Obrigada, Renato. Valeu. Valeu. Gente, gratidão. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, meu parceiro. Cá. Valeu, Gui. Tamo junto, coach. Dá uma mensagem aí para o pessoal para a gente terminar. E valeu, brigadão. E vamos trazer você logo de novo. Fica tranquila. Aí. Bom, a mensagem aí pro pessoal é que se você quiser dar, então se você quiser competir, se você quiser começar na academia, se você quiser melhorar de vida, se você quiser, enfim, cuidar melhor da sua saúde, é só questão de querer mesmo que você consegue. Claro que vai ter realidades que você vai precisar adaptar, dependendo da sua condição, dependendo da sua rotina, mas o principal ponto, o principal passo é querer. Então, você querendo fazer a sua mudança de vida, você querendo começar a treinar, você querendo cuidar melhor da sua saúde, já é o primeiro passo. Então, agora é só você aplicar com as ferramentas que você tem, com a sua disponibilidade, com o que você consegue fazer, porque é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Com certeza. Então, essa é a mensagem aí para o pessoal. Gente, obrigada. Beijão a todos. Valeu, Cá. Muito obrigada mais uma vez, tá? E, ó, boa sorte para você lá. Vamos estar aqui na torcida e manda os resultados pra gente, por favor. Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu, gente? Valeu, gente. Valeu, parceiro. Tchau, tchau. Valeu, Gi. Tchau, Cássio. Valeu. Tchau, tchau.